Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 9. Se você não assistiu os outros episódios, eventualmente, você pode ir nas nossas redes sociais, no Spotify ou no YouTube. Existe um QR Code aí à sua frente de visitantes, e você pode ir lá, então, ter acesso a esse material, esses sermões que nós já pregamos aqui. Domingo passado, você se lembra, nós falamos sobre o caminho da revelação e nós olhamos para Mateus 16. E nós nos deparamos com a confissão de Pedro dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje nós vamos olhar para essa realidade que está acontecendo. Existe uma confissão, existe a transfiguração, e olha o que acontece em seguida, então, com esses discípulos e o Senhor Jesus. Vamos ler junto? Eu vou ler, vocês acompanham comigo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando então uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida eterna mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o também fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você para que o Senhor nos conduza nessa manhã. Bendito Deus, obrigado por hoje. É um privilégio estarmos juntos em comunidade, experimentando aquilo que um dia, com todos os povos, de todas as eras, de todos os lugares, faremos todos juntos diante do Senhor, nosso Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco hoje através da sua palavra, que o nosso coração se acalme, abre as portas do nosso coração por teu Espírito e que a tua palavra penetre as nossas vidas. E quando isso acontecer, abre os nossos olhos para a realidade de quem somos. Nos converte da nossa realidade pecaminosa e produz em nós verdadeira transformação de vida, Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu e você vivemos em uma cultura que nos ensina o tempo todo a buscar visibilidade. É isso que a nossa cultura ensina. Você precisa estar em cena. Você precisa estar no foco. Você precisa estar no destaque. Você não pode ficar para trás. Eu lembro que o meu pai dizia, pelo pouco tempo que eu vivi com ele, uma frase que muito provavelmente o motivou na sua vida, que ele dizia assim: quem não é visto, não é lembrado. Porque é essa a ideia que a sociedade passa para a gente, nessa cultura de vitrines. As redes sociais, elas nos treinam inclusive para isso. A pergunta que às vezes a gente faz para as pessoas não é qual é o teu arroba, mas quantos seguidores você tem?
porque isso define por quem a gente é visto. Quantas curtidas você recebeu? Quem nunca postou uma foto e ficou acompanhando quem estava curtindo? Deixa eu ver quantas curtidas eu já tive. Eu já fiz isso. Você talvez já tenha feito isso. Quantas pessoas estão prestando atenção em você, no que você fala, no que você faz? A gente vive então em uma cultura onde a pergunta implícita é sempre: quem é que está no centro? Quem é que está no foco da luz sendo iluminado? Quem tem mais influência? Quem é o maior influenciador do Brasil? Quem tem mais destaque? Quem tem mais voz? E com isso, sem perceber, meus irmãos, essa lógica, ela vai moldando a forma como eu e você pensamos, ela vai moldando o nosso coração. E aí então, nesse moldar, isso vai se aplicando em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos a visibilidade da carreira. Nós queremos ser o centro de atenção do nosso chefe, porque senão ele não vai me ver, eu não vou ser promovido. A gente quer que os nossos filhos sejam os principais alunos da escola, o floquinho de neve daquela escola, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. Isso molda os nossos relacionamentos. Isso molda até mesmo a forma como você vive a sua fé. Tem um filme que você não pode passar dessa vida sem assistir: Toy Story. No filme Toy Story, Woody é um brinquedo que é o principal personagem desse filme, e ele é o brinquedo favorito do Andy, a criança. Se você, pai, ainda não assistiu, lição de casa hoje, chega em casa, Toy Story. Então, o Woody é aquele brinquedo favorito. O Andy brinca com ele para cima e para baixo. Ele sempre está no centro, ele sempre está na visibilidade. Onde que está o Woody? Eu perdi o Woody. Ele é sempre valorizado, até que chega o Buzz Lightyear. Aí a coisa complica. Quando ele chega todo cheio de equipamentos, com um laser e com uma frase de efeito para o alto e além, então aí o Woody fala: deu ruim para mim aqui, gente. O Woody começa a sentir algo que revela ao nosso coração. Quando a gente quer ser o centro, o foco, a visibilidade, a gente começa a sentir inveja quando o foco não está mais sobre a gente. A gente começa a sentir insegurança. A gente começa a ter medo de perder o lugar de destaque. O que vai ser de mim se eu perder isso? É isso que está acontecendo em Mateus capítulo 18. Os discípulos, eles tinham experimentado a revelação divina. Eles tinham confessado quem Jesus era, se distinguiram da multidão. Logo em seguida, eles estão no Monte da Transfiguração e eles veem o rosto do Senhor brilhar. Ele vê o próprio Deus, no capítulo 17 de Mateus, dizer: este é o meu filho amado. Mas quando chega no capítulo 18, a grande pergunta que esses discípulos têm é sobre visibilidade. Tem algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês aqui essa manhã. A primeira delas, então, para a gente refletir sobre essa proposta, ela está nos versículos de 1 a 4. E essa primeira verdade, ela vai dizer para a gente que conversão é abandonar a lógica do ego. É isso. Conversão é abandonar a lógica do ego, da visibilidade. Olha o que está escrito então aqui. Naquele momento, os discípulos, lembram-se? Eles estavam com Jesus na confissão e na transfiguração. Eles chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Perceba comigo uma curiosidade. Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Messias, o Salvador. Então ele continua dizendo: e você não é só o meu Salvador, você é o Filho do Deus vivo.
E quando ele diz isso, você se lembra? Ele está declarando a autoridade divina absoluta de Jesus Cristo sobre todas as coisas. No Monte da Transfiguração, um capítulo anterior, eles ouvem o próprio Deus dizendo: este é o meu filho. Logo, toda a autoridade está sobre ele, o seu rosto brilha como o sol. No entanto, quando eles se aproximam de Jesus depois dessas coisas, a pergunta que move o coração desses homens é: quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam diante daquele que é o maior. Eles estavam diante de quem tem toda a autoridade sobre todas as coisas. No entanto, embora eles tivessem boa teologia, embora eles estivessem caminhando com Jesus e vendo os seus atos, eles ainda não tinham um coração que havia se convertido em uma mudança profunda na direção daquilo que tira eu e você do centro das coisas, dos holofotes, da visibilidade, e entende qual é a verdadeira lógica do reino de Deus. E interessante é que esses versículos vão mostrar para a gente que as circunstâncias da vida podem revelar quem está de fato no centro do nosso coração. Porque essa pergunta que os discípulos estão fazendo no versículo 1 não é só uma curiosidade, não é isso que eles estão fazendo aqui. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Não tem a ver com o papel da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que eles estavam fazendo aqui é perguntar quem entre eles era o maior no reino dos céus. Quem vai ficar do seu lado direito? Quem vai ficar? Será que é Pedro? Será que é João? Olha eu aqui, Senhor, uma luzinha na minha cabeça. Essas circunstâncias, essas necessidades, as pressões da vida, o medo de perder a posição, as oportunidades que podem surgir. E então a gente começa a dar tapa nas costas, não porque quer se relacionar com o outro, não porque a gente se importa com o outro, mas porque a gente quer se beneficiar e ter visibilidade com essas coisas. Disputas, sempre elas estarão revelando o nosso coração, como foi com os discípulos. Mesmo a gente não reconhecendo, essas coisas estão acontecendo no seu e no meu coração todos os dias. E por que, Jefferson, essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque eu e você somos filhos de Adão. Porque no Éden, nossos primeiros pais, eles pecaram contra Deus, que era o maior, era a autoridade. E nós, então, quando pecamos contra Deus com os nossos pais, decidimos que nós queríamos ser maiores. Nós queríamos decidir sobre nós queríamos tomar as decisões, as rédeas da vida. E desde o Éden, eu e você, a gente vem querendo o lugar do destaque. Não é o Senhor que sabe o que é melhor para mim, sou eu que sei o que é melhor para mim. Então, esses discípulos estavam preocupados com a proeminência no reino. Mesmo caminhando com Jesus, o coração deles ainda estava orientado pela lógica do ego, pela lógica da vitrine, pela lógica do valorizar a partir da posição que eu tenho. E essa pergunta revela a lógica do coração inclinado. Quem é o mais importante? É isso que está na tela de fundo dessa pergunta. Quem é que tem mais autoridade entre nós? É Pedro? É Mateus? Quem é que tem mais autoridade aqui? Quem é que está no topo? Eles pensam não em termos de uma vida transformada que anda ao lado daquele que é toda a autoridade. Eles pensam em termos de projeção. Quem é o maior no reino dos céus? Eles pensam em termos de posição, de reconhecimento. Eu preciso ter esse lugar de destaque para ser reconhecido. Porque se eu ficar atrás, ninguém vai me ver. Tem a ver com um coração que revela grandeza. Mas aí entra
uma verdade absoluta no Evangelho: o reino de Deus é subversivo. O reino de Deus não funciona na mesma lógica do nosso coração inclinado, não funciona na lógica da cultura. O reino de Deus, ele anda na contramão de todas essas coisas. E então Jesus vai mostrar isso para eles. Olha o versículo de número 2. Jesus chama uma criança e perceba, coloca no meio deles. Jesus não disse nada até aqui. Ele apenas modelou com o exemplo. Ele ouve a questão, ele ouve o questionamento, e então ele olha para uma criança e diz: vem cá. Uma criança pequena, e ele coloca no meio deles. Discípulos, homens adultos, grandes. Então o Senhor coloca uma criança pequenininha, a Clara, no meio deles. E eles olhando, o que Jesus está querendo dizer com isso? Antes de corrigir a teologia com o ensino propriamente dito, Jesus está modelando aqueles homens com o exemplo, quando ele coloca aquela criança no centro. E naquela cultura, a criança não tinha status, criança não tinha autoridade, criança não tinha importância social, era alguém invisível na hierarquia da sociedade. Mas o que Jesus faz? Coloca ela no centro, no foco, aonde todos os olhos estão olhando. Ele surpreende com um exemplo, colocando o menor no centro e não o maior. Essa é a realidade do reino de Deus. É isso que faz o reino de Deus ser subversivo. O reino de Deus, o centro dele, não pertence aos grandes, não pertence aos que têm diplomas, não pertence à sua habilidade, não tem a ver sobre você. O reino de Deus pertence aos pequenos. Essa é a lógica do reino de Deus. Só que depois disso, além de ensinar pelo exemplo, agora ele vai corrigir a teologia propriamente dita. E aí olha o que está escrito então no versículo 3. Ele diz: eu asseguro vocês, eu estou falando isso com certeza absoluta, que a não ser que, ou seja, se vocês não viverem dessa forma, se vocês não mudarem o coração de vocês, olha lá, a não ser que isso aconteça. E aí ele vai dizer o que precisa acontecer. Duas coisas ele vai dizer aqui. A primeira, a não ser que vocês se convertam. Ué, fiquei curioso. Não está falando com os discípulos? Eles não abandonaram tudo para seguir o mestre? Eles ainda não haviam se convertido? Por que Jesus está falando isso para eles? Lembra do que eu disse no início? Não é a boa teologia que define um coração convertido de fato diante das inclinações e tentações dos nossos corações do pecado. Não é andar com Jesus todos esses anos, como nós ouvimos no domingo passado, que define a qualidade da tua vida cristã. Não é porque você canta, porque você prega, porque você tem o PhD, uau, que maravilha! Mas não é isso que coloca você no foco do reino de Deus. Todas essas coisas são importantes, sem dúvida alguma, e elas auxiliam a igreja, elas auxiliam a sociedade com os nossos dons, talentos que nós temos. Mas o que Jesus está dizendo é que quando eu e você encaramos isso a partir da lógica da cultura, a lógica do ego, eu então e você ainda não entendemos nada sobre o que é o reino de Deus. E aí, nesse aspecto, eu e você precisamos nos converter. E a palavra grega para conversão, o seu sentido tem a ver com mudar a direção. Se você estava indo para lá, agora você precisa vir para cá. Você precisa mudar o caminho, mudar a rota. Não dá para dizer que se arrependeu, não dá para dizer que você se converteu de fato, se você continua sendo o mesmo. Não, porque conversão é transformação de vida.
Aquele que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Porque agora nós não somos mais os senhores, a autoridade, o grande sobre as nossas vidas. Cristo é. Então eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E lembra-se do que eu disse? Quando isso acontece, a gente começa a desejar o que ele deseja, pensar o que ele pensa, fazer e agir de acordo com seus propósitos na nossa vida. Então, o problema não está apenas no nosso comportamento, ele está no nosso coração. Não é uma mera pergunta, não é uma curiosidade, é um coração egocêntrico que precisa da posição, precisa ser visto para que ele se sinta valorizado. Sua identidade está construída a partir da opinião dos outros, de como os outros o veem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Jesus, ele olha para essa pergunta, ele subverte a nossa lógica e ele mostra que o reino de Deus, no centro dele, não estão os grandes, mas os pequenos. Hoje eu estou aqui pregando, estou na vitrine para que vocês vejam, mas a água que você bebeu hoje aqui foi um voluntário invisível que colocou os copos ali para que você pudesse ser servido. Essa é a realidade do reino de Deus. Os pequenos, os invisíveis, que não precisam de status, de títulos, de posição, para que eles façam aquilo que são chamados a fazer, servir a Deus servindo pessoas. A gente não precisa de rótulos ou títulos para que a gente faça aquilo que o Senhor nos chamou. Mas o nosso coração é enganoso. Eu vou reforçar uma frase que eu já disse a vocês. Santo Agostinho, ele influencia a minha teologia e os seus escritos têm tudo a ver com o que a gente está conversando nessa série. Santo Agostinho disse em Confissões: meu amor é o meu peso. É isso que pesa em mim. Esse amor, ele é o que faz com que eu fique agarrado a esse egocentrismo. Então, para onde esse meu amor pesado me leva, é para lá que eu vou. Então, a gente, antes de perguntar quem é o maior, a gente precisa entender como se entra no reino de Deus, como se vive o reino de Deus, como se vive o evangelho de fato nas nossas vidas. Mas isso não começa com lógica, isso não começa com título, isso não começa com aparência piedosa, com disposição. Isso acontece com a conversão do nosso coração. O maior, ele é o menor. Ser grande é ser como uma criança. E essa é a segunda ênfase que ele dá aqui. Eu preciso me converter para quê, Senhor? E aí ele vai dizer, olha, vocês precisam se converter e se tornarem como crianças, porque senão jamais vocês entrarão no reino dos céus. E quando o Senhor Jesus está falando sobre criança, ele não está falando sobre infantilidade, ele não está falando sobre ingenuidade, não. Ele está falando sobre humildade, sobre uma criança que ela é dependente, ela não é a maior, ela não é a autoridade, ela precisa dos seus papais, ela precisa da sua rede de apoio, porque ela é vulnerável, ela é frágil. Então Jesus repreende os seus discípulos, tratando o coração deles a partir de uma lição de humildade, para que eles entendam que no reino de Deus não existem maiores. Se você quer ser o primeiro, você precisa ser o último. Se você quer ser grande, você precisa ser pequeno. Porque para viver a realidade do reino de Deus, eu e você precisamos morrer para todos esses valores culturais e do nosso ego que nos convidam a nos curvarmos diante dele. E sabe o que é maravilhoso nisso? Lá no capítulo 16, que nós lemos no domingo passado, a partir do versículo 21, Jesus vai fazer isso para eles. Quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No monte ele se transfigura, mas no capítulo 16, 21, ele diz assim, eu vou morrer
para que vocês tenham vida. Sabe quem é a autoridade? Sou eu, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe como que na lógica do reino a gente exerce autoridade? Morrendo para que outros vivam. Eu vou dar a minha vida, mas vou ressuscitar para que comigo vocês possam viver. Mas eu e você não guiamos o nosso coração a partir do peso da humildade, do custo dela. Porque humildade não estar no centro custa para um coração tentado ao ego. Custa para aqueles que querem estar na vitrine. Como é que eu vou ser visto? Mas não é sobre isso. A verdadeira humildade não é pensar em si mesmo. A verdadeira humildade também não é pensar em si mesmo de forma depreciativa. Não, imagina. Não, não tem nada. Mas o que na verdade isso revela simplesmente é que a gente quer estar nos holofotes dos olhos das pessoas. No reino de Deus, então, a grandeza não está em ser o maior, mas em ser o menor. E isso implica em um coração que se converte do ego para a humildade, que é transformado do egocentrismo, do holofote, para a vida submissa, escondida naquele que de fato merece toda a glória e toda a honra, os méritos de Jesus Cristo. A gente precisa se perguntar então hoje aqui, Quaresma é esse período de sondar o coração e calibrá-lo até o caminho da cruz. O que me incomoda quando eu não sou reconhecido pelas pessoas? Você já fez essa pergunta? Por que você fica incomodado quando as pessoas não te reconhecem? Não te dão espaço, não te dão a oportunidade que você quer, quando você não é reconhecido? Por que você se incomoda? Será porque você acha que você é bom demais para aquilo que você deseja e então você acha que merece? Será então que você acredita que você se basta? E então todos os demais estão fazendo errado? O que verdadeiramente você está buscando quando você serve esta igreja? Quando você diz que quer servir esta igreja, o que você tem em mente? O que você busca? É de fato servir a Deus servindo pessoas? O que me frustra quando outros recebem destaque e eu não? Por que o meu coração fica agitado? Nós somos guiados por amores que pesam o nosso coração. E para onde ele nos leva, a gente vai sendo guiado. O ego quase sempre revela o nosso coração, então, quando eu e você não recebemos o reconhecimento que a gente espera. Mas a conversão não muda apenas quem somos. Não é só sobre converter-se e tornar-se, então, humilde como uma criança. Ela muda também como a gente trata aqueles que são mais frágeis do que nós. Dá uma olhadinha nos versículos 5 a 7. Aqui está a segunda verdade. Conversão nos coloca ao lado daqueles que são pequenos, daqueles que são frágeis. Lembra-se que Jesus colocou no centro a criança, perto daqueles homens? A verdadeira, então, conversão vai mudar a forma como eu e você vai se relacionar com aqueles que são mais vulneráveis, pequenos. Olha o que está escrito, então, no versículo de número 5. Jesus vai dizer: quem recebe uma atitude passiva de receber alguém, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, está recebendo a mim. E então, o que Jesus está dizendo sobre isso? Que as crianças de Jerusalém vão visitar os discípulos na casa deles, e se eles aceitarem receber as crianças para comer uma pizza, então é como se receberam Jesus? Não, não é isso. Aqui, a criança passa a representar algo maior. Jesus está dizendo, receber esses pequenos é receber o próprio Cristo, porque o exemplo dele é o exemplo de que, embora sendo Deus, ele não apegou-se ao fato de ser Deus, a autoridade absoluta, mas ele deu-se.
E ele se deu para compartilhar de quem ele é e do que ele é comigo e com você. Então, isso significa que a forma como tratamos os vulneráveis revela a forma como eu e você tratamos o próprio Jesus. Porque geralmente quando eu e você queremos vitrine, a gente não pega toalha. Quando a gente quer holofote, a gente não pega bacia para lavar os pés, porque isso vai sujar a minha asepsia cristã. Quando eu e você queremos ser o centro, não é sobre o outro, é sobre nós. E aí vem as consequências disso. Essa consequência está no versículo de número 6 e 7, dá uma olhadinha. Mas se você não entendeu que um coração convertido precisa te aproximar do outro, olha o que Jesus vai dizer. Se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mundo caído, afetado pela queda. Mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. E aí, o que Jesus está fazendo aqui? Ele deu o exemplo, ele ensinou o caminho, é por conversão, e essa conversão, ela tira você do ego e te joga de joelhos numa vida de humildade, e a consequência disso é fazer com que você mude, você começa a se aproximar das pessoas, não para estar no destaque, você serve as pessoas não para estar na vitrine, você se aproxima, porque quando você faz isso, você está imitando o próprio Jesus Cristo e o recebendo. Mas existe uma advertência muito forte aqui para aqueles que não convertem o seu coração e continuam acreditando que o reino de Deus, ele é vivido a partir dessa lógica do ego. E aí ele vai dizer no versículo 6, se alguém, o não convertido, que não entendeu, fizer cair no pecado um destes pequeninos, então vai haver uma consequência para você. Melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Porque, meu irmão, eu e você, quando queremos viver sobre a lógica do ego e dos holofotes, a gente não está servindo pessoas, a gente está usando pessoas para conseguir aquilo que queremos. A gente está defraudando pessoas. Defraudar é uma palavra que a gente usa quando casais, jovens solteiros estão se conhecendo e sem compromisso, eles começam a se relacionar, inclusive sexualmente, eles estão se defraudando, porque não há compromisso. Não há objetivo real e verdadeiro naquilo, a não ser satisfazer o seu próprio interesse pessoal, satisfazer suas próprias vontades. Então o convertido, quando ele não entende a lógica do reino, ele serve não para glorificar a Deus, não para cuidar de pessoas, mas para ele se glorificar. Ele usa as pessoas para conseguir o que ele quer, status, vitrine, tapinhas nas costas. Se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, e usar essas pessoas, fazê-las acreditar que é piedade, fazê-las acreditar que você é um servo que está servindo porque quer glorificar a Jesus, ai de vocês! É melhor que vocês amarrem uma pedra no pescoço de vocês e afundem-se. Saiam da vitrine, do centro e afundem-se no fundo do mar. Há consequências para uma vida de pecado. E aí no versículo de número 7, o juízo dele soa até mais forte. Ai do mundo. Ai do mundo por causa de coisas que fazem cair em pecado. Ele amplia. Ele sai do indivíduo que causa a queda para um mundo caído, afetado por toda essa realidade pecaminosa.
E aí veja, ele diz assim, ó, é inevitável que tais coisas aconteçam. Por quê, Jefferson? Porque nós estamos vivendo num mundo que está colhendo as consequências da queda. A gente vai sofrer, a gente vai morrer de bala perdida, mesmo sendo crente, a gente vai ficar desempregado. Você não é um separado, você não é o favorito, você não é a última bolacha do pacote, e por isso Deus tem que mover todo o céu e os anjos para resolver o seu problema. Não! Ele vai nos ajudar segundo os seus decretos e os seus propósitos. Mas às vezes cuidar de nós é permitir que a gente passe por essas circunstâncias inevitáveis da vida. Mas aí, quando ele diz isso, ele diz, ai, é o juízo dele sobre a queda, e um dia ele virá, e então ele vai redimir todo esse mundo caído, plenamente afetado. Ele vai redimir plenamente todas as coisas. E aí olha como ele volta de novo para o foco do indivíduo. Embora seja inevitável que essas coisas aconteçam, ai daquele, ele repete o versículo 6, ai daquele por meio de quem elas acontecem. Jesus usa uma imagem chocante, e ele diz que seria então melhor que você sumisse, afundasse no mar, amarrasse uma pedra de moinho que é muito pesada, para que você não conseguisse voltar para os holofotes que você tanto quer. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus leva os pequenos muito a sério, mas Ele não leva aqueles que são guiados por um coração egocêntrico a sério. Ele os julga. Ai de vocês! Ai de vocês que não entenderam que não é sobre tempo de crente, que não é sobre currículo, estão usando a minha igreja. Eu lembro de um sermão do pastor, um dos meus mentores nesse processo de plantação, pastor Emílio Garófalo. Uma vez ele estava pregando o sermão e ele fez uma analogia sobre a noiva de Jesus, a igreja, e o noivo, Jesus Cristo. E ele falou o seguinte, ele disse, imagine uma mulher muito bonita, que ela está passando na frente de uma construção civil, cheia de peões, cheia de homens trabalhando ali. E então, quando ela passa na calçada bonita, os homens começam a mexer com ela, começam a assoviar, começam a zombar dela, a fazer piadas constrangedoras, até que um vira e fala assim, ops, ei, para, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, imagine, e começam e continuam, para, pelo amor de Deus, mas por quê? Vocês não conhecem o noivo dela. Se vocês conhecessem, vocês não iam defraudar a noiva dele. Se vocês conhecessem quem é o noivo dela e o que ele fez por ela, vocês não zombariam da noiva. Vocês não usariam a noiva para estar nos holofotes. Vocês não usariam pessoas para você estar na vitrine. Ai daqueles! Ai daqueles que se julgam piedosos, mas na verdade estão conduzindo pessoas à queda, porque estão defraudando elas. Se você conhecesse o noivo desta igreja, você saberia que essa noiva tinha as vestes sujas, mas no seu sangue, quando ele morreu, as nossas vestes foram lavadas. Não brinque com a noiva dele. Não defraude a noiva dele. Conversão, meu irmão, muda profundamente a forma como a gente trata as pessoas. Porque se Deus leva os pequenos a sério, o que coloca o copo para você beber e você nem viu quem foi, então você precisa começar a levar a sério isso também. Quem realmente se converte aprende a acolher, aprende a proteger, aprende a cuidar. A forma como a gente trata essas pessoas revela então se eu e você de fato entendemos o reino de Deus. Agora, se isso está revelando o seu coração egocêntrico, ai de você. Deus está te chamando, Cristo está te chamando. É melhor você se converter de fato e trocar a lógica do ego pela lógica da humildade.
Mas depois de ele alertar sobre esse perigo de fazer os pequenos tropeçarem, Jesus agora nos chama a lidar com o nosso próprio coração. Ele corrige a forma como você precisa, convertido, fazer para com o outro. Agora ele vai olhar junto com esses discípulos para o coração deles. Olha os versículos de número 8 a 9. Nesses versículos de 8 a 9, a gente tem a terceira verdade. E essa verdade é de que a conversão não negocia com o pecado. Conversão não negocia com o pecado. A ideia aqui é que a conversão verdadeira vai nos levar a uma ruptura radical com tudo aquilo que nos faz tropeçar. Tudo. Olha o que está então escrito aqui. Jesus diz para eles, depois de adverti-los sobre o perigo de não se converterem: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Olha que imagem interessante. Jesus está dizendo para esses discípulos o seguinte: olha, se o teu pé ou a tua mão te fizerem pecar, corta e joga fora. Ah, Jefferson, o que o Senhor Jesus estava ensinando era mutilação? Ele estava propondo que essas pessoas se autoferissem? Não, não era isso que Jesus Cristo estava ensinando para essas pessoas. O que Jesus estava ensinando para essas pessoas, por meio dessa hipérbole, essa figura de linguagem, é que lidar com o pecado tem que ser uma atitude radical. Não dá para ficar brincando com o pecado. Não, eu sei até onde eu posso ir. Estou no controle da situação. É mesmo, cara pálida? Não, está tudo bem. É só uma amiga. Está tudo certo. Por que você está apagando então as mensagens para sua esposa não ver? Não dá para brincar com o pecado. Não dá para chegar perto dele e você então o afrontá-lo. Meu pai dizia uma frase e outra também sobre o dinheiro. Ele dizia assim: Jefferson, o dinheiro não aceita desaforo. Mas isso se aplica aqui. O pecado não aceita desaforo. Se você se chegar muito perto dele, acreditando que você é o centro, que a sua teologia te salva, que o seu serviço te salva, ai de você. Então Jesus está fazendo o quê? Dizendo: não negocie com o pecado. Converter-se é mudar a rota, é mudar o caminho, é mudar a direção. Se isso te faz pecar, abandona. Se você não consegue lidar com o Instagram, então apaga ele do teu celular, exclui a conta. Mas o que vai ser de mim? Você vai ser um salvo convertido na pessoa de Jesus Cristo. E vai dar frutos que não glorificam os teus ídolos do coração, mas aquele que tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo. O pecado é algo sério demais para ser tratado com leveza, porque ele é destrutivo. Então qual é a receita? Radicalidade. Não é para administrar doses homeopáticas de antibióticos. Não. Corta. Arranca. Eu não sei o que tem feito você viver uma vida escandalosa, longe distante de Deus. Mas o convite para mim e para você é: quando você vive assim, é o teu pecado que te guia. E você acha que você está no controle, dono da situação, no holofote. Não brinque com o pecado. Não é para ser administrado, é para ser combatido.
Não somos chamados para justificar o pecado. Nós não somos chamados para minimizá-lo. Nós não somos chamados para negociar com o pecado, mas para combatê-lo radicalmente. Um autor que eu adoro, chamado John Stott, foi mentor do meu orientador. Ele tem uma frase quando ele escreve no seu livro Discípulo Radical, e ele diz o seguinte: o discipulado cristão envolve uma rejeição implacável de tudo o que sabemos ser incompatível com Cristo. Eu não vou mais buscar em outras fontes, porque eu encontrei a fonte que sacia a minha vida. Eu não vou buscar mais no mundo os prazeres que meu coração tentado gritam. Não. Eu busco naquele que é de fato autoridade sobre mim. Não vale a pena, meu irmão. E sabe por quê? Olha o que diz o versículo 9, a parte final. Se você não for radical com isso, ele vai dizer: é melhor entrar na vida com um só olho, um só pé, uma só mão, do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. Percebe que não é o teu tempo de crente, não é tu és o Cristo, não é andar com Jesus e ver os seus atos, seu rosto brilhando, Deus falando, és o meu filho amado. Não, se você não hoje se converter de fato, o caminho que você está trilhando não é o da cruz, é o do inferno. Então hoje você precisa se arrepender disso e entender que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que tira a gente do centro e põe aquele que merece toda a glória das nossas vidas. Porque qualquer perda nessa vida, meu irmão, por mais difícil que seja, teu trabalho talvez, que está te fazendo pecar, qualquer coisa que te leve a viver uma vida incompatível com Cristo, é infinitamente menor do que perder a vida eterna com Ele, com o seu Senhor. A conversão verdadeira sempre vai produzir uma guerra no seu coração, sempre. E isso significa que o discípulo de Jesus precisa se perguntar: o que na minha vida me faz tropeçar? Quais são os egos do meu coração? O que alimenta o pecado no meu coração? O que precisa ser removido hoje para que Cristo tome o centro da minha vida? Porque a conversão não negocia com aquilo que a destrói. A verdadeira, então, conversão, ela vai acontecer quando você abandonar esse centro da sua própria vida e passar a seguir o caminho da humildade de Cristo. No capítulo 16, tu és o Cristo. No 17, a transfiguração. E aí vem a teologia certa e vai dizer para a gente que não é teologia dita ou vivida que vão nos garantir que o nosso coração esteja no lugar certo. Como eu faço, Jefferson, para isso acontecer? Isso acontece quando eu e você aprendemos o exemplo de Jesus. O exemplo que o próprio Filho de Deus percorreu para que eu e você estivéssemos aqui. E qual foi esse caminho, Jefferson? Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 9, Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, vai dizer para a gente que, embora sendo Deus, toda autoridade, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Não é sobre holofotes, é sobre a toalha, é sobre a bacia. Mas então ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Criador do universo, que formou todas as coisas, o que chama as estrelas pelo nome, o que mede os oceanos com as suas mãos, ele esvazia-se de si mesmo e, vindo a ser servo, torna-se semelhante à sua própria criação. E sendo encontrado em forma humana, ele humilha-se a si mesmo. E quando ele faz isso, o resultado é obediência até a morte
e morte de cruz. Você quer destronar o ídolo do seu coração, que quer colocar você no centro? Eis aqui o caminho de Jesus percorrido para que eu e você possamos percorrer. Eu quero orar com você. E minha oração é muito simples. O caminho da conversão é o caminho da cruz. Quando o ego sai do centro e Cristo finalmente ocupa o lugar. Mas talvez hoje, para isso acontecer, vai doer. Você vai ter que cortar alguma coisa. Você vai ter que sair daqui e se comprometer com a sua esposa, que ela vai ter acesso ao seu celular, à sua senha. Você não vai mais abrir o seu computador quando ninguém está vendo para acessar o que você acessa. Você só vai fazer isso quando você estiver na frente da sua família, para que eles te protejam das tentações do seu coração. Não há nada de vergonhoso em reconhecermos quem somos. A vergonha é cedermos ao pecado e acreditarmos que a gente dá conta. Então eu quero que você ore hoje, pedindo a ajuda do Cristo, que já percorreu esse caminho, para que Ele sustente a sua vida nessa caminhada, onde o ego, o orgulho sai e o exemplo de humildade de Jesus entra. Curve sua cabeça. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ouvirmos Tua palavra. A minha oração é que no nome do Teu Filho Jesus, meus irmãos sejam guiados por Teu Espírito essa manhã, e à luz daquilo que a Tua palavra diz, nos confrontando, eu e meus irmãos possamos ser sarados do pecado que nos escraviza, das nossas inclinações que nos lançam uma vida que quer nos projetar, nos dar vitrine. Nos ajuda a compreender o exemplo da cruz e vivermos longe dessas coisas, a fim que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.